Quais as principais ideias conservadoras? Qual a diferença entre conservador e reacionário? É possível, em pleno século XXI, ser conservador? Esses e outros questionamentos no livro As Ideias Conservadoras, de João Pereira Coutinho. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo Josébes Lopes e nesse vídeo falarei sobre o segundo livro lido em 2018, As Ideias Conservadoras, de João Pereira Coutinho. João Pereira Coutinho, ele é português, é cientista político, ele é professor da Universidade Católica de Portugal e também ele é colunista da Folha de São Paulo. Nesse livro ele vai falar sobre as principais ideias conservadoras, o conservadorismo moderno, e ele vai estar calcado em livros de gigantes do conservadorismo, como Edmund Burke, Roger Scruton, Michael Oakeshott, entre outros. Esse livro foi publicado em 2014 pela editora 3 Estrelas e tem 127 páginas e é dividido em 7 capítulos. No primeiro capítulo, a ideologia conservadora, o autor ele vai tratar de diferenciar conservadorismo de progressismo e reacionário. Ou seja, enquanto que o progressista e o reacionário são utópicos, onde o progressista ele vê a felicidade no futuro, já o reacionário ele vê a felicidade no passado. O conservador, ele é realista, ele é aquele que vai reagir contra toda e qualquer utopia ou ideologia que tente destruir os fundamentos institucionais da sociedade em qual ele vive. Então, é muito comum confundir conservadorismo, o conservador, com o reacionário. E isso é um erro. O reacionário também é um tópico, assim como o progressista, só que a utopia do reacionário é num passado, é a felicidade num tempo que já não existe mais. E o progressista é a felicidade num futuro. O conservador não, ele vive o hoje e ele se apega aos fundamentos importantes da sociedade no momento. No capítulo 2, Imperfeição Humana, João Pereira Coutinho vai mostrar que todo conservador ele é um pessimista por natureza. Todo conservador entende que o ser humano é imperfeito. Alguns por questões religiosas, né? Questão do pecado original, do cristianismo, por exemplo, mas existem conservadores também que não são religiosos. Existem conservadores até que são ateus. Mas mesmo assim eles entendem que o ser humano ele não é perfeito. Eles não aceitam a tese de Rousseau, do bom selvagem, que o ser humano ele é bom por natureza. Não, o ser humano é imperfeito e a partir daí o conservador ele vê com muitas ressalvas, com muita reserva, toda a ideologia, toda a utopia que diga que o ser humano, que a sociedade um dia chegará na plena felicidade. Não, o conservador ele é muito desconfiado. Como o próprio autor diz, ele é um pessimista por natureza. Então ele sempre tenta, o conservador, ficar no meio termo entre o progressismo e aquele que é reacionário. No capítulo 3, O Sentido da Realidade, ele mostra que o estadista conservador ele deve analisar a realidade como ela é, e não do jeito que ele gostaria que fosse, a partir de seus sonhos, a partir de seus projetos. Ele tem que ter uma análise realista e fugir daquilo que Roger Scruton chamam de a falácia agregadora. Que falácia seria essa? É a falácia de que todos os valores são iguais, igualmente válidos, que todos os valores um dia eles se combinarão na sua expressão máxima. Não, o agente conservador ele entende
que existem valores que são mais importantes do que outros. O conservador entende que existe então um grupo de valores que são comuns à natureza humana. São valores mínimos para se ter uma boa convivência em sociedade. E é a partir desses valores que nós temos que nos guiar, que nós temos que entender o que podemos ou não fazer. No capítulo 4, os testes do tempo, o Coutinho vai explicar que o conservador ele tem apego à tradição, não simplesmente porque é tradição, não simplesmente porque é algo antigo, mas porque a tradição ela venceu, ela passou pelo teste do tempo, ela passou por várias gerações passadas e por isso chegou até nós. Ela se mostrou válida no passado e, por conta disso, ela tem o seu valor presente. E que para se começar uma reforma, é preciso primeiro entender o que se deve conservar. Essa tradição ela vai ser a referência para aquilo que se deve mudar ou não. Entendendo que quando se vai reformar um edifício, não se precisa destruir todo o edifício. Na realidade, se vai reformar um edifício justamente para preservar aquilo que já existe. No 5º capítulo, a reforma prudente, são traçadas algumas diretrizes para uma reforma que vê na tradição um importante meio de educação, um importante meio também epistemológico e político de uma sociedade. O agente conservador, ao iniciar uma reforma, ele deve entender que aquela reforma ela deve ser pontual, ele deve ser prudente na administração dessa reforma. E tem uma frase aqui bem interessante de João Pereira Coutinho, que é o seguinte: em toda reforma, a perda é inevitável e o ganho é somente possível. Olha que interessante. Sempre que formos reformar algo, sempre que um agente político, um estadista for fazer uma reforma, deve-se entender que a perda é inevitável, vamos perder algo. E o ganho é só possível. Daí a prudência do agente conservador em não abraçar toda e qualquer utopia que prometa a felicidade plena. No capítulo de número 6, a sociedade comercial, o autor vai defender que, dentre todos os sistemas econômicos, a sociedade de livre comércio é aquela que mais está de acordo com os anseios conservadores, porque essa sociedade de livre comércio que vai priorizar as escolhas livres individuais, diferentemente de outros sistemas econômicos coletivistas ou centralizados que não priorizam o indivíduo, priorizam a coletividade. Então, é por isso que o conservador ele vê na sociedade de livre comércio, na sociedade de mercado, um melhor sistema econômico para suas aspirações individuais. E por fim, no capítulo de número 7, conservadores ou monomaníacos. Aqui o autor vai fazer uma revisitação de alguns conceitos dos capítulos anteriores, vai mais uma vez deixar claro a diferença entre conservador, progressista e reacionário e vai pontuar de maneira mais sistemática quais as características devem existir em um agente conservador, em um estadista, em um político conservador. Então, esse livro é um livro que eu gostei muito, realmente é um livro que eu indico a todos que querem ter um entendimento do que é o conservadorismo. É um livro que tem bastante referências, como eu falei no início, Edmund Burke, Michael Oakeshott. Então são escritores que eu vou procurar também estudar sobre eles, que parecem que são, digamos assim, os grandes expoentes do conservadorismo moderno. E num país onde nós temos tanta confusão, aqui como o Brasil, confusão de termos, o que é esquerda, o que é direita, o que é ser conservador, onde a palavra conservador é quase que um anátema, é quase que uma maldição. A palavra conservador é usada até em tom pejorativo. É importante sabermos realmente o que é o conservadorismo. O conservadorismo
clássico, digamos assim, o conservadorismo moderno, que não tem nada a ver com religião, digamos assim, apesar de muitos religiosos serem conservadores, mas não necessariamente o conservador é religioso. Tá? Então, indico a leitura, é um livro que eu dei nota 5 lá no Scoob, abri uma conta lá do Ler Preciso no Scoob, você pode dar uma olhadinha lá também e ver as nossas leituras, nossas avaliações, algumas resenhas escritas, tá? Nota 5 é a nota máxima, gostei bastante, indico a leitura e aguardo você nos próximos vídeos, no terceiro livro, está sendo preparado, é o terceiro vídeo no ano 2018, e aguardo você nos próximos vídeos. Até lá e vamos ler, porque ler é preciso.